Minhas mãos tremem agora. Não mais pelo peso do algodão ou pelo medo do feitor, mas pelos 80 anos que carrego nestas costas curvadas. Olho para elas, estas mãos cheias de rugas e manchas escuras, e vejo ainda as cicatrizes que o tempo não conseguiu apagar completamente. Cada linha conta uma história, cada marca é uma lembrança que insiste em permanecer, mesmo quando preferiria esquecer. Era 1960 quando cheguei à fazenda São Benedito, no interior de Goiás. Tinha apenas 17 anos e os olhos cheios de esperança de uma menina que acreditava que o trabalho honesto seria recompensado com dignidade. Minha mãe havia morrido no parto do meu irmão mais novo. E meu pai, homem simples que plantava mandioca em terra alheia, não conseguia sustentar mais 6 filhos com o pouco que ganhava. Quando o homem de terno apareceu na nossa porta falando de trabalho garantido, comida na mesa e um lugar para dormir, pareceu a salvação que precisávamos. Lembro-me da viagem no caminhão velho, apertada junto com outras famílias que, como nós, buscavam uma chance melhor. As crianças choravam de fome, os homens fumavam cigarros de palha em silêncio e as mulheres rezavam baixinho, como se pressentissem que algo não estava certo. Eu ainda era jovem demais para entender os sussurros preocupados dos adultos, mas sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. A fazenda era maior do que qualquer lugar que eu já havia visto. Campos de algodão se estendiam até onde a vista alcançava, e no centro, como um castelo, ficava a casa grande do patrão. Fomos levados para os barracões, construções de madeira velha e zinco furado que mal protegiam da chuva e do sol. Éramos 15 pessoas dividindo um espaço que cabia no máximo 8, dormindo em redes velhas ou no chão de terra batida, usando caixotes como mesa e bancos. No primeiro dia, antes mesmo do sol nascer, o feitor Sebastião nos acordou, aos gritos e pontapés. Era um homem grande, de barriga proeminente e olhos pequenos e cruéis, que pareciam sempre procurar motivos para punir alguém. Carregava sempre uma vara de marmelo na mão, que usava não só para apontar direções, mas para bater em quem considerasse preguiçoso ou desrespeitoso. Explicou as regras com a voz áspera de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Acordar às 4 da manhã, trabalhar até o pôr do sol, sem descanso além de 15 minutos para o almoço escasso. Descobrimos então a primeira mentira. Não receberíamos dinheiro. Tudo o que ganhávamos ia para pagar a dívida do transporte, da comida, da moradia e até das ferramentas que usávamos. Sempre devíamos mais do que produzíamos. Sempre ficávamos devendo. Era um ciclo sem fim, como uma roda d'água que gira eternamente sem chegar a lugar nenhum. O trabalho no algodão era brutal. Minhas mãos, que antes conheciam apenas os afazeres domésticos e o plantio de subsistência, logo se encheram de bolhas e cortes. O algodão tinha espinhos pequenos e cruéis, que perfuravam a pele, e trabalhávamos sem luvas, porque custavam caro demais, segundo o patrão. O sol castigava nossas costas curvadas sobre as fileiras intermináveis, e a sede era nossa companheira constante, já que só podíamos beber água 2 vezes por dia, nos intervalos determinados pelo feitor. Lembro-me especialmente de Dona Antônia, uma mulher de 40 anos que havia chegado com 5 filhos pequenos. Ela tentava trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar das crianças, carregando a menor nas costas enquanto colhia algodão. Quando a menina começou a chorar de fome, Sebastião gritou que criança chorona atrapalhava o trabalho. Dona Antônia implorou apenas alguns minutos para amamentar a filha, mas recebeu como resposta uma varada nas costas que a fez cambalear. Vi lágrimas escorrerem por seu rosto sujo de terra e suor, mas ela não parou de trabalhar, embalando a criança com uma cantiga baixinha, enquanto suas mãos continuavam o movimento mecânico de colher e ensacar o algodão.
A comida era pouca e de péssima qualidade. Feijão com bichos, arroz queimado, farinha azeda e, quando havia sorte, um pedaço de charque tão salgado que era impossível comer sem água. As crianças choravam de fome constantemente e vi algumas ficarem tão fracas que mal conseguiam se manter em pé. Quando alguém adoecia, não havia médico nem remédio. Ou se recuperava sozinho, ou morria. Foi assim que perdemos o pequeno João, filho de Dona Antônia, que contraiu uma febre alta e em 3 dias se foi. Pequeno demais para lutar contra a doença e a desnutrição juntas. As tentativas de fuga eram raras, mas aconteciam. Os que tentavam eram sempre trazidos de volta pelos capangas armados que patrulhavam a propriedade. O castigo era exemplar. Amarravam o fugitivo num poste no centro do pátio e o deixavam no sol escaldante por horas, sem água, enquanto Sebastião gritava para todos ouvirem que aquele era o destino de quem não respeitava a generosidade do patrão. Depois vinham as surras, aplicadas na frente de todos, incluindo das crianças, para que ninguém esquecesse a lição. Eu mesma pensei em fugir muitas vezes, especialmente nas noites em que a fome apertava tanto que o sono não vinha. Mas para onde ir? Não tínhamos dinheiro, não conhecíamos a região, e os capangas conheciam cada trilha, cada esconderijo possível. Além disso, ameaçavam nossas famílias que haviam ficado para trás. Se fugir, seus irmãos vão pagar, dizia Sebastião com um sorriso cruel. Era uma prisão sem grades, mas com muros invisíveis feitos de medo, desespero e ignorância. Os meses se transformaram em anos. Meu corpo, antes jovem e forte, começou a mostrar os sinais do trabalho pesado e da má alimentação. Meus cabelos ficaram ressecados e quebradiços. Minha pele ganhou rugas precoces e minhas mãos se transformaram em ferramentas calejadas e deformadas. Mas foi minha alma que sofreu as piores cicatrizes. Vi tanta crueldade e tanta injustiça que cheguei a acreditar que aquela era minha sina, que pessoas como eu nasceram para sofrer, para servir, para serem invisíveis. A violência não era apenas física. Sebastião e os outros feitores tinham prazer em humilhar, em quebrar nossa dignidade pedaço por pedaço. Faziam-nos trabalhar doentes, debaixo de chuva, sob sol escaldante. Riam quando alguém desmaiava de cansaço. Inventavam dívidas imaginárias para justificar por que nunca conseguíamos quitar o que devíamos. Éramos tratados como animais, talvez até pior, porque animais de valor recebem cuidados veterinários. Havia também as violências que prefiro não detalhar, mas que marcaram para sempre algumas das mulheres mais jovens. O silêncio dessas moças depois dos convites noturnos à casa dos feitores falava mais alto que qualquer grito. Seus olhos perdiam o brilho, seus sorrisos desapareciam, e elas passavam a trabalhar como autômatos, como se suas almas tivessem se desconectado de seus corpos para sobreviver à dor. Foi Dona Rosa, uma senhora de 60 anos que chegou na fazenda no meu 3º ano ali, quem plantou em mim a primeira semente de resistência. Ela havia perdido o marido e 2 filhos numa seca terrível no Ceará e carregava uma sabedoria amarga, mas poderosa. Uma noite, enquanto cuidava de um corte profundo em meu braço, causado por um espinho especialmente cruel, ela sussurrou: "Menina, isso aqui não é vida. Não é nem morte. É um limbo inventado pelos homens maus para sugar nossa força. Mas tudo na vida tem fim, e isso aqui também vai ter." Rosa começou a plantar pequenas sementes de conscientização entre nós. Falava baixinho sobre direitos que nem sabíamos que tínhamos, sobre leis que existiam para nos proteger, sobre um mundo lá fora, onde algumas pessoas lutavam por justiça. Dizia que a escravidão havia sido abolida há quase 100 anos, mas que homens gananciosos encontravam formas de continuar escravizando gente pobre e ignorante como nós.
Foi ela quem nos ensinou que não éramos culpados pela situação em que estávamos. Durante anos carreguei a vergonha de estar ali, como se fosse fraqueza minha, como se outras pessoas não tivessem caído na mesma armadilha. Rosa nos mostrou que éramos vítimas, não cúmplices, e que reconhecer isso era o primeiro passo para recuperar nossa humanidade. A mudança começou devagar, quase imperceptível. Pequenos atos de solidariedade entre nós, divisão dos poucos recursos que tínhamos. Cuidado mútuo quando alguém adoecia. Rosa organizava reuniões secretas depois que os feitores dormiam, onde falávamos sobre nossa situação, planejávamos formas de resistir, mantínhamos viva a chama da esperança. A liberdade chegou de forma inesperada. Num dia de dezembro de 1965, fiscais do governo apareceram na fazenda acompanhados de policiais. Alguém havia denunciado a situação. Talvez um ex-trabalhador que conseguira escapar. Talvez alguém de consciência da cidade próxima. Lembro-me da correria, do desespero do patrão tentando esconder provas, da cara de pânico de Sebastião quando percebeu que desta vez não conseguiria intimidar os visitantes. Fomos ouvidos um por um, e pela primeira vez em 5 anos, alguém nos tratou com respeito. Nos chamou de senhora e senhor. Nos ofereceu água sem que pedíssemos. Alguns de nós mal conseguiam falar. Tantos anos de silêncio forçado haviam roubado nossa voz. Mas outros, inspirados pela coragem de Rosa, contaram tudo. Os maus tratos, a comida estragada, os castigos, as dívidas inventadas, as crianças mortas por desnutrição. A saída da fazenda foi surreal. Depois de tanto tempo sonhando com aquele momento, quando finalmente aconteceu, senti-me perdida. Para onde ir? Como recomeçar? O mundo lá fora havia continuado girando enquanto nós ficamos presos naquele pedaço de inferno. Não tinha mais contato com minha família. Não sabia se meus irmãos ainda estavam vivos, se meu pai se lembrava de mim. O governo nos deu algum dinheiro como indenização, mas foi pouco, insuficiente para reparar anos roubados de nossas vidas. Alguns voltaram para suas terras de origem, outros se espalharam pelas cidades procurando trabalho. Eu escolhi ficar em Goiânia, na capital, onde poderia me perder na multidão e tentar construir uma nova identidade, longe das memórias que me assombravam. Os primeiros anos de liberdade foram quase tão difíceis quanto os de cativeiro. Não sabia ler nem escrever. Não tinha profissão além de colher algodão. Não conhecia ninguém na cidade grande. Dormi debaixo de pontes. Comi do lixo. Trabalhei como doméstica em casas onde não me pagavam direito. Mas, pelo menos, podia sair quando quisesse. A liberdade, descobri, não era apenas sair da fazenda, mas aprender a viver como pessoa livre. E isso ninguém nos havia ensinado. Foi trabalhando numa casa de família que conheci seu Manuel, viúvo de 50 anos que trabalhava como pedreiro. Ele foi a primeira pessoa que me tratou com verdadeira gentileza depois de Rosa. Não fazia perguntas sobre meu passado. Respeitava meu silêncio quando as memórias me deixavam triste. E, lentamente, foi me ensinando que nem todos os homens eram cruéis como os da fazenda. Casamos em 1970, numa cerimônia simples na igreja do bairro. E ele me ajudou a encontrar meu lugar no mundo. Juntos, construímos uma casinha humilde, mas nossa. Plantamos um jardim pequeno, mas colorido. E criamos uma vida modesta, mas digna. Manuel nunca me pressionou para contar detalhes sobre os anos perdidos, mas estava sempre ali quando os pesadelos vinham, segurando minha mão até eu parar de tremer. Não pudemos ter filhos, talvez pelos anos de má alimentação e trabalho pesado tenham afetado meu corpo. Mas adotamos informalmente várias crianças do bairro que precisavam de cuidado e carinho. Nossa casa se tornou um refúgio para quem precisava. E descobri que cuidar de outros era uma forma de curar as feridas em minha própria alma. Manuel morreu há 10 anos, de câncer no pulmão. Provavelmente causado pelos anos respirando poeira de cimento.
Senti sua falta como se tivessem arrancado parte do meu coração. Mas ele me havia deixado o maior presente: a certeza de que eu tinha valor, de que merecia amor e respeito, de que minha vida tinha significado. Hoje, aos 80 anos, sou uma das poucas sobreviventes daqueles tempos terríveis. Dona Rosa morreu há muito tempo, assim como a maioria dos que compartilharam aquele sofrimento comigo. Às vezes me sinto como uma guardiã de memórias que ninguém mais quer lembrar. O mundo mudou, leis foram criadas, fiscalização aumentou. Mas sei que ainda hoje existem pessoas vivendo em situações parecidas com a que vivi. Por isso resolvi contar minha história. Não para despertar pena, mas para manter viva a memória de que a escravidão no Brasil não terminou em 1888. Ela apenas mudou de cara, se adaptou, encontrou formas mais sutis de existir. Cada vez que alguém trabalha em condições desumanas por medo ou necessidade, cada vez que a dignidade humana é pisoteada em nome do lucro, a escravidão ressurge. Minhas mãos tremem agora, mas não de medo. Tremem de idade, de cansaço acumulado, mas também de indignação. Porque sei que em algum lugar neste momento existe uma jovem de 17 anos sendo enganada por promessas falsas, sendo levada para uma fazenda onde sua liberdade será roubada, onde sua dignidade será destroçada. Estas mãos que um dia colheram algodão sob o sol escaldante, que sangraram e calejaram, que tremeram de medo e desespero, hoje escrevem esta história. São mãos que sobreviveram, que resistiram, que aprenderam a amar e ser amadas novamente. São mãos que carregam cicatrizes, mas também carregam esperança. Porque se eu conseguir sobreviver, se conseguir reconstruir minha vida, se conseguir encontrar dignidade depois de tanta humilhação, então há esperança para todos que ainda sofrem em silêncio. A escuridão pode durar muito tempo, mas sempre chega amanhã. E quando ela chegar, é preciso estar pronto para recomeçar, para lutar, para viver. Esta é minha história, contada por estas mãos que lembram. Que ela sirva de testemunho, de denúncia, de esperança. Que nunca esqueçamos que por trás de cada injustiça existe uma pessoa com nome, com sonhos, com direito à dignidade. E que cada um de nós tem o dever de garantir que histórias como a minha se tornem apenas memórias dolorosas do passado, nunca a realidade cruel do presente.